Eu quero falar hoje sobre duas gerações. Duas gerações. Geração sanguessuga. E a geração de uma coisa. Provérbios 30. Provérbios 30, 11 a 15. Já está aí, né? Provérbios 30, de 11 a 15, diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Diga misericórdia. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga, diga, a sanguessuga, tem duas filhas, que se chamam Dá e Dá. Três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que dizem nunca basta. Então eu queria compartilhar hoje sobre essa primeira geração. E eu estou lendo um livro que o Valber me deu, que se chama Cultura Global, né? E eu cheguei numa parte essa semana muito interessante, que parece que tudo culminou para essa mensagem. E eu li uma pesquisa que está lá nesse livro. E ele relata uma pesquisa feita em 2008, diga 2008. Que os jovens do Brasil, eles se caracterizam usando três palavras predominantes. Quais são elas? 2008 isso, ok? Essa mensagem minha foi no primeiro contramão da sanguessuga. Aqui dentro, primeiro contramão. E esse texto de Provérbios 30, de 11 a 15, diz assim, ele fala que existe dentro da geração sanguessuga, há vários princípios, e eu quero falar sobre 4 princípios que ele diz. A primeira geração, ele fala uma geração que não honra os seus pais e que amaldiçoa as suas mães. Eu quero falar de uma geração, essa primeira geração, uma geração que não honra os percussores, que não honra aqueles que vieram antes de nós, aqueles que não vieram, os nossos pais espirituais, aqueles que sofreram, aqueles que choraram. Ela não honra a sua liderança, ela não honra, e eu não estou falando de honra de dinheiro, eu estou falando de honra de coração, de honra, de entrega, aquilo que Deus está gerando no meio da igreja brasileira e daquilo que Deus está gerando nesse lugar. Então a primeira geração, dentro da geração sanguessuga, é uma geração que não honra os pais e nem as mães. Eu não falo só a mãe física, mas as mães e os pais espirituais. A segunda geração é uma geração da hipocrisia, da falsidade. Uma geração que honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante. É uma geração cujo o olhar é arrogante, cuja sua vida é uma vaidade. Então ele começa a dizer, há uma geração que não abençoa sua mãe, que despreza o seu pai, que não honra. A segunda geração é uma geração de homens e mulheres orgulhosos. Você já viu aquela geração, quando a gente vai pregar sobre Jesus, ele diz, eu já tenho Jesus. Eu já conheço Jesus, pastor. Essa semana eu ganhei 2 pessoas para Jesus, no tete a tete. Uma reconciliou e uma aceitou Jesus Cristo. E a maioria das pessoas diz, não, nós vamos casar, mas é de boa, pastor.
eu fiz um pré-nupcial esses dias e eu fiquei meio constrangido, porque a mulher era crente e o homem não era. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para ele que é julgo desigual para ela? E aí eu fui logo pro evangelho simples, né? Tu sabe que a primeira coisa que tu tem que fazer é aceitar Jesus Cristo, né? Ele já olhou assim, eu quero orar por ti aqui agora. Ele, não, mas eu quero levantar a mão na igreja domingo, eu fiz um propósito. Eu falei, sem problema nenhum, eu vou te ganhar agora e tu levanta a mão domingo pro pastor Leonardo. Porque vai que tu morre daqui para amanhã e eu não vou ser responsável pela tua alma. Então, há uma geração que vive uma hipocrisia e uma falsa santidade no nosso meio, dentro da igreja brasileira. Uma geração que acha que já foi limpa, mas nunca foi purificada do seu pecado. A terceira geração dos orgulhosos e altivos. Uma geração que acha que criou a roda. Você já viu aquela geração que acha que criou a roda? Ele diz assim, isso, eu já sei, pastor. Isso, eu também já sei. Mas isso eu já sei. E a quarta geração é a geração dos amaldiçoadores, dos maledicientes, dos fofoqueiros. Uma geração que sabe, que não honra com aquilo que Deus está fazendo. E eles param para olhar a vida dos outros, enquanto eles não olham para a própria vida. Como diz Jesus, porque você repara nos olhos do teu irmão, no cisco, enquanto no teu tem uma trave. E aí ele termina esse texto dizendo, a sanguessuga tem 2 filhos. Qual é? Dá. E nunca está satisfeita. Então nessa noite eu quero compartilhar sobre essa geração. E lendo o livro, depois você vai pesquisar ele aí, de um cara que evangeliza na Inglaterra, na Europa. Ele tem uma banda de rock. E ele diz que em 2008, uma pesquisa da MTV relatou que o jovem brasileiro caminha sobre 3 princípios. O primeiro, a vaidade. Diga, vaidade. Segundo, consumismo. E o terceiro, a indiferença. Qual é o primeiro? Vaidade. Salomão diz que de vaidade em vaidade tudo é vaidade. Segundo, o consumismo. E o terceiro, a indiferença. O que é o oposto do amor? É a indiferença. Eu também achava que o oposto do amor era o ódio. Mas é a indiferença. E o consumismo, ele é uma das molas propulsoras. Ele diz que é uma das forças motrizes por trás da cultura global. Crescemos bombardeados pela indústria do entretenimento, inundado por ondas de novas experiências, em busca de prazer, soluções superficiais e fast food. Ficamos viciados em produtos, tecnologia, Netflix, relacionamentos superficiais, sexo, droga e rock and roll. Então em 2008 saiu essa pesquisa, que essa geração é uma geração de maior alto nível de consumismo. Quando eu preguei essa mensagem, não sei quantos anos atrás, do primeiro contramão, eu estava até mais cheinho. Eu ouvi uma mensagem de um pastor da Inglaterra em 2002, 2003. Era na época de fita, né? Lado A e o lado B. E ele começou a falar de uma geração que estava surgindo. Em 2000 ele falou sobre isso. De uma geração que estava surgindo no mundo, que seria uma geração tão consumista, tão consumista, tão consumista. E essa geração, ela não está só simplesmente lá no mundo. Essa geração chegou na igreja. Sim ou não?
ela consome culto, ela consome experiência, ela consome, sabe, pastores, ela consome tudo aquilo. E agora, com o advento das redes sociais, com a tecnologia, nós estamos mais consumistas. Eu acredito que hoje a nossa geração é a geração que mais consome conteúdo, é a geração que mais consome pornografia. E eu li uma pesquisa que 79% dos rapazes assistem pornografia, e as mulheres são menores, mas também assistem pornografia, e nós estamos em uma geração que tem consumido, semelhante a sanguessuga, dá, e nunca está satisfeito. E quando eu ouvi essa mensagem, quando eu li esse texto a primeira vez, quando eu me converti, eu ouvi um pastor da Inglaterra pregando, e ele disse assim: essa geração é tão rebelde, que se acabar com toda a droga do mundo, ela vai caçar algo para se drogar. E eu fiquei com isso na cabeça. Na rua Piauí, onde há um condomínio ali, perto da rua H, existe um campinho nosso, o Areão. E lá um dia, os amigos começaram a entrar na cultura de fumar, né? Vamos ver como é que é fumar, como é tragar, né? E tinha um amigo meu que começou a ficar tão viciado no cigarro, e eu lembrei dessa mensagem antes, que ele pegou bosta do jumento seca. Ele pegou um papel lá, seda, né, que chama. Ele enrolou e começou a fumar lá no campo. Podre o cheiro, né? E eu lembrei dessa mensagem. E quando eu estava essa semana eu estava orando e lendo a Bíblia, e me veio esse texto, soltou esse texto, e parece que tudo foi convergindo para essa mensagem. Eu acordo um dia, mexo no Spotify, aparece uma música que eu vou botar depois para vocês, e essa música, ela me lembrou de um evento que eu vou postar aqui também, chamado One Day do Passion, e sabe, e eu comecei a lembrar que Deus estava querendo despertar a nossa geração, para que olhasse para uma coisa, abandonasse, sabe, o consumismo, sabe, porque tudo aquilo que é vício, ele mata a nossa paixão. E tem gente que está viciado na experiência do culto, tem gente que está viciada apenas na célula, tem gente que está viciada apenas nos relacionamentos. Quando tem relacionamento, sabe por quê? Porque com o advento da internet, com a estrutura da internet, agora a onda é o metaverso, né? Não tenho nada contra o metaverso. André Valadão até fez uma igreja do metaverso, o cara é visionário. Mas sabe de uma coisa? Nesse mesmo livro, ele diz que há uma pesquisa na época, em 2008, que agora, na nossa geração, as pessoas iriam ter relacionamentos superficiais quando tivesse relacionamento. Por quê? Porque cada um ia ter o seu grupo no Facebook. O grupo de vendas, tem ou não tem já isso na internet? O grupo de intelectual, o grupo dos que mais lê, o grupo dos que não lê, o grupo... Então, é muito mais fácil se relacionar na internet. É muito mais fácil se relacionar. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias, e eu já falei isso aqui, que o amor de muitos vai se esfriar. Pelo aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar, até dos escolhidos. Então, eu quero te dizer um negócio, segura o teu bagulho, cara. E aumenta a tua chama pelo amor de Jesus, sabe por quê? Porque pode ser você. Você pode ir para a célula, você pode ir, sabe? Mas se você não deixar o teu amor por Jesus queimar, você será apenas um crente de domingo ou um cretino durante a semana. Então, nós estamos nessa cultura. Tecnologia, Netflix. Eu não estou dizendo e condenando, ok? Hoje eu assisti um filme mais minha esposa à tarde. Só que nós somos uma geração que quer mais e quer agora. Mas não sabemos o que queremos.
Nós somos uma geração que eu quero agora, eu quero o prazer agora, eu quero a vida agora, eu quero a minha roupa agora, eu quero um carro novo agora, eu quero a minha vida agora, eu quero um relacionamento agora, eu quero sexo agora, eu quero droga agora. Mas na verdade nós não sabemos o que queremos, sabe por quê? Porque o consumismo mata a nossa identidade. E a nossa identidade, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e crucificaram a sua carne com suas paixões, eles reconhecem agora que são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus e agora eles têm uma identidade. E a maioria dessa geração da sanguessuga, ela é uma geração que não tem identidade. Ela é uma geração que está em busca de um objetivo, em busca de um propósito. Você já viu todos os cursos de coach hoje no mundo? Você que está em busca de um propósito, você que quer viver uma aventura maior, você que quer viver algo, eu tenho um negócio para tu viver, meu irmão, viver na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus trabalha de multiforme graça, e quem anda com Ele tem propósito, quem anda com Ele tem objetivo, quem anda com Ele tem uma missão, e sabe qual é a sua missão. E nenhum homem que sobe na montanha, desce da montanha, sem um propósito. Então esse consumismo tem mexido com a geração. E eu estava olhando uma história esses dias de um homem. E ele falando sobre isso. E à medida, e olha que eu estou falando para você que eu tenho mais de 20 anos caminhando na igreja. À medida que nós vamos envelhecendo, à medida que você vai envelhecendo na igreja ou na célula, em qualquer lugar, nós vamos ficando mais impacientes, sim ou não? E aí essa impaciência muitas vezes quer entrar na próxima estação. Eu quero entrar na próxima estação. Qual é a próxima estação? A próxima estação agora, sabe? É o cabelão, beleza. A próxima estação agora é a tatuagem. Não, a próxima estação. Então a gente vai ficando velho e a gente vai achando assim: eu estou impaciente, eu quero logo provar qual é a Não, a próxima meta agora é a mídia. Não, a próxima meta agora é o louvor. Não, a próxima é a nova música do momento. Não, então aqueles que não têm uma identidade firmada em Cristo, ele vive como a palavra do Senhor diz em Efésios 4,14, lançado para um lado e para o outro, com qualquer vento de doutrina, de homens que induz ao erro. E sabe quando as coisas piores, e eu já fiz um texto sobre isso. À medida que envelhecemos, ficamos impacientes, querendo entrar na próxima novidade. Facilmente nos livramos de pessoas que não servem mais ao nosso propósito. E seguimos em frente, com pouca ou nenhuma consequência. E quando nós rompemos não descobrimos a nossa identidade, os nossos relacionamentos são voláteis. Sabe? E sabe de uma coisa, um dia, Pedro... E a maior revelação de Pedro, todos nós já sabemos disso decorado. Um dia Pedro está diante de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ágape. O nome da nossa igreja, né? Quando ele fala desse amor, ele fala do amor ágape. Ele fala de dois amores. Quais são eles? Filéu e o ágape. O amor de amizade e um amor íntimo, um amor de relacionamento, um amor, sabe? E aí ele diz: Pedro, tu me amas. Pedro nega Jesus, Pedro rejeita a mensagem da cruz ali, rejeita Jesus por alguns, e em João 21, Jesus se encontra com ele, chama ele na beira de novo, coloca ele lá na beira do riozinho, comendo um peixe frito, todo aquele cenário maravilhoso, e ele diz: e aí Pedro, tu me ama? E agora, Pedro, depois de todo esse sofrimento, tu me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. O que é que Jesus disse para ele?
Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe de uma coisa? O amor, quanto mais nós vamos nos aproximando com o fim dos tempos, o amor vai esfriando, sabe? O amor por cuidar de gente vai se esfriando. O amor por cuidar de pessoas vai se esfriar. O amor de cuidar, sabe? O nosso pastor, uma das maiores figurinhas dele é: vou orar pelo teu cachorro, né? Morrer. Sabe por quê? Porque ele diz: se você cuida de cachorro, de bicho, você sabe cuidar de gente. Mas sabe de uma coisa? Os nossos relacionamentos, por causa do consumismo, nós temos feito que os relacionamentos sejam: hoje eu estou contigo, aí é a parada do network, né? O que se mais fala no mundo dos negócios. Nós precisamos ser uma geração do network, da rede de relacionamento. Só que quando a pessoa não consegue mais suprir, eu abandono ela e coloco ela de escanteio e procuro outros relacionamentos. Só que aqueles que apacentam e amam as ovelhas, eles não vão amar só aquelas ovelhas maravilhosas ou aquelas ovelhas que parecem comigo. Nós vamos amar aquelas ovelhas que parecem com lobos e vamos continuar amando, porque o amor me amou, Jesus Cristo me amou. E uma das características de quem ama Jesus é que ama pessoas. Uma das características de quem ama a mensagem da cruz é que ama pessoas, é que se importa por pessoas. O nosso Jesus, caminhando em todos os lugares, ele sempre parou por uma pessoa. Sempre parou por uma pessoa. Qual é o segredo do ministério de Jesus? Não era a igreja top, não era o maior mega power do milagre andando sobre as águas. O maior poder de Jesus, do seu ministério, é que ele sempre parava por uma pessoa. Ele parou por um cego, ele parou por uma mulher com fluxo de sangue. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós queremos ser os atores gospel, popstar, o ministro do evangelho. Só um momentinho, depois eu falo contigo. Pastor, eu quero falar com o senhor. Não, você não marcou na minha agenda. O vício mata a nossa paixão. Esse é o efeito final do consumismo. A indiferença, nós ficamos entorpecidos pela busca insaciável do prazer imediato. E sabe qual é a tendência? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: a tendência é piorar. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós, e sabe qual é uma das maiores crises que eu tenho como pastor? É uma pessoa que tem 10 anos no ministério, ou na igreja, ou já participou de uma oração, já veio na conferência. Depois de 15 anos, 10 anos, foi batizado, foi para o encontro, foi para o acampamento, foi para o descende, foi para não sei o quê. Depois de 12 anos, eu estou descobrindo o meu propósito. Uma missionária, por rumo do Amazonas, eu já falei isso aqui. Perguntaram para ela: ei, como foi que tu descobriu o teu chamado? Alguém já te fez essa pergunta? Como foi que o Senhor descobriu o seu chamado? Eu li o último texto de Mateus que disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, fazendo discípulo de todas as nações. Quem crer será batizado, quem não crer será condenado. E esse evangelho do reino será pregado em todo lugar. E eu nunca mais voltei, nunca mais olhei atrás. Hoje nós estamos tão consumistas que até o ministério. Não, eu não senti porque é o meu ministério. Eu não senti ainda qual é o meu propósito. Porque a nossa geração é uma geração sem identidade. É uma geração que está procurando algo, sabe? Uma adrenalina para motivar seu coração para fazer uma coisa. Mas sabe de uma coisa? Nem todo sábado eu estou motivado para pregar aqui, irmão. Todo sábado eu preciso preparar uma mensagem nova. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos tão consumistas. Se eu pregar a mesma mensagem, alguém vai dizer: ele já pregou isso daí. Ele já pregou isso daí 2 vezes.
Quando o pastor Nonato prega todo início de ano, a visão da igreja, os 7 pilares, ele vai pregar isso daí de novo. Eu já sei decorado. Me diz aí os 7 pilares da igreja sem pegar no papel. Vai lá. Somos uma igreja que ama Deus e que ama pessoas. Buscamos no Espírito ser uma igreja que ama Deus e que ama pessoas. Uma igreja da palavra e do poder. Uma igreja que vive por revelação. E uma igreja, sabe, que pequena o suficiente para tocar uma pessoa e grande o suficiente para tocar uma nação. Então esse precisa ser a nossa meta. Mas sabe de uma coisa? A contraponto de uma geração de consumismo. Uma geração que tem consumido conteúdo. Um vídeo em menos de 1 hora bate recordes de visualizações. Nós estamos procurando fazer um vídeo, até nós os ministros. Eu vou fazer aquele vídeo que vai bombar na internet. Sabe, nós preparamos o vídeo, fizemos tal. Eu preparo, o Rafael faz um vídeo aí, uma pílula. Aí eu falei, está aqui, vai bombar, que essa mensagem foi poderosa. 3.000 visualizações. Aí eu faço um com a minha esposa dançando. Aumenta, dá 4. Aí eu faço uma de molecagem de casal, dá 11. Porque nós temos sido uma geração do consumo até dentro da igreja. Enquanto eu orava, Deus me lembrou de 3 meninos chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você ler a história desses homens, Daniel 1 em diante, esses homens, eles foram levados cativo para a Babilônia, mudaram o nome deles eram nomes bíblicos e botaram para nome satânico, Badu, Abdu, era só nome assim, Deus Sol. Agora vocês estão presos aqui, nós somos os reis de vocês, vocês estão presos, agora vamos mudar o nome. Conta a história de Daniel também, quando eles preparam todo o banquete, quando eles preparam toda a ceia, os manjares do rei estavam sobre a mesa, e nós somos uma geração que os manjares estão aí sendo liberados, os manjares do consumo, sabe, mas Deus quer despertar uma geração aqui, nesse lugar, que olha para uma coisa, para um alimento, e diz, eu vou me abster de tudo isso, por causa do amor do Senhor, eu vou olhar para Jesus, Ele será a minha obsessão, Ele será a minha santa obsessão, Ele será a minha santa devoção, Ele será o meu único foco, Ele será, e eu não vou comer dos manjares desse mundo, porque eu tenho um alimento que mata a minha fome, porque Ele diz que é o pão da vida, e quem come dele jamais terá fome, Ele é a água que mata a nossa sede, e quem bebe dele jamais terá sede. Por que a nossa geração dentro da igreja é uma geração que consome conferência, consome conteúdo no YouTube, consome tudo e ainda está com fome? Eu quero te fazer uma pergunta: você tem se alimentado de Jesus verdadeiramente, meu amigo? Se Ele disse que é o pão que mata a fome, quem come dele jamais terá fome. Nós temos comida em outros lugares. Existe um livro chamado Uma Coisa. E os meninos cantaram aqui, uma coisa. One thing. One thing, uma coisa. A nossa geração é uma geração de muitas coisas. A nossa geração é uma geração de muitos pratos. Uma geração. Quem já foi num restaurante aqui? Eu gosto de ir em restaurante, ok? Quando eu viajo, eu não quero saber de luz, de não sei, eu quero saber de comida. Qual é a melhor comida que tem aqui? Qual é? O cara, uma paneladinha. Eu falei, é essa daí que eu quero. Mas quando você vai no restaurante, que tem de tudo, te chama atenção? Para mim não chama. Um cara que vende hambúrguer, pizza, arroz, sarapatel, panelada, eu já fico desconfiado, Alex.
Porque é muita coisa, é tempo demais para fazer. Agora, quando eu vejo um cara que ele faz um hambúrguer, e ele foca só no hambúrguer, o segmento dele é o hambúrguer, eu falo, esse cara deve ser bom no hambúrguer. Por quê? Porque o foco dele, a força dele foi pro hambúrguer. Agora o cara chega, o cara diz, tem panelada, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Eu fico imaginando, e o tempo para fazer essa comida? E o tempo para fazer esse prato? Um assado de panela dura quantos dias? Uma feijoada dura quantos dias? Tempo. E a nossa geração é uma geração assim, que gosta de vários manjares, de vários pratos. Mas sabe o que alimenta você, meu irmão? É o feijão com arroz reforçado, e a batatinha e o bife no domingo à noite. O pachá, não tem? Pachá. É ele que mata a fome, meu irmão. A gente não se alimenta de imagine se eu me alimentasse de contramão em contramão. Se eu tivesse a mensagem power, mega, só por contramão. Você sabia que aquela mensagem que eu preguei no contramão, que foi uma salada mista, eu já tinha pregado ela 2 vezes aqui, uma na Aliança Jovem, uma na igreja, e eu já preguei em várias conferências. Sabe por quê? Porque o que mata a fome é o simples. Lembra do futebol? Faz o simples juvenil. Come o arrozinho com feijão, não inventa. De vez em quando, um dia eu liguei para o meu pastor estava viajando e falou, você vai pregar nos cultos. Eu falei, aleluia. Na segunda-feira ele me liga de manhã e diz assim, e aí meu filho, como foi o culto? Eu falei, pastor Nonato, é difícil eu falar que foi ruim que eu preguei, né? Mas foi bom. Muita gente aceitou Jesus e se converteu. Aí ele riu. Ele falou, meu filho, eu já sei, eu tenho os meus informantes. Diz que foi poderoso os 3 cultos, né? Glória a Deus. Mas é muito bom, Joaquim. Ele falou para mim, é muito bom, meu filho. O cozinheiro de vez em quando vem e prepara uma comida, mas aquele cozinheiro que todo domingo, muita gente não dá valor para a comida dele. Comece a preparar a comida, porque você precisa alimentar um povo. Eu nem era pastor da Aliança Jovem ainda. Sabe por quê? Porque a nossa geração é uma geração do consumismo. E muitas vezes nós, os pastores, entram nessa paranoia de querer todo sábado ter uma palavra nova para você. Porque talvez você não venha se você não tiver a palavra nova, mega revelação dos 4 seres viventes do trono celestial, da última glória da Shekinah do movimento de Jeová. Você lê a Bíblia quantas vezes? Você come quantas vezes? Então, o vício tem matado a nossa paixão pelo aquilo que é simples. E o oposto da geração sanguessuga é uma geração que Deus está levantando, que ele tem uma santa obsessão por um propósito. E a maioria dos homens que foram atraídos pela glória de Deus, e o primeiro que eu quero falar é sobre Davi. Por 2 vezes na Bíblia, a Bíblia fala que Deus vai levantar a tenda caída de Salomão, sim ou não? Sim ou não? Não. A tenda de Salomão era a coisa mais linda, ouro, prata, bronze, marfim, pedras preciosas, madeiras. E por 2 textos na Bíblia, você pode pesquisar, a Bíblia diz como se Deus estivesse com saudade da tenda caída de Davi. E ele diz, nos últimos dias, eu vou levantar a tenda de Davi, a tenda caída de Davi. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à luta, Davi construiu algo simples, mas cheio da presença de Deus, onde Deus habitava. Não tinha distração lá dentro, o único foco era a glória de Deus, era o poder de Deus, era a Shekinah de Deus. Salmos 27:4. Duas coisas eu peço ao Senhor. Davi diz. O salmista diz o quê? Diz o quê? Diz o quê?
Diz o quê? E por que nós queremos várias coisas? Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi não está dizendo que ele quer morar dentro da nova aliança, não, irmão. Davi não está dizendo aqui para você aqui, eu prefiro ficar um dia na Adonai do que 1000 em outro, lá na boate, na broda, na danceteria. Não, Davi está dizendo assim, o salmista dizendo, olha, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e eu vou perseguir. Eu tenho uma obsessão, eu tenho um desejo, e eu vou lutar por esse desejo, Deus. Uma coisa, eu vou tirar os meus olhos de toda a distração desse mundo, de relacionamentos, da internet, das redes sociais, das vidas mentirosas. Eu vou perseguir isso, para poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. A Bíblia diz no Salmos 23, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, e certamente que bondade do Senhor me perseguirá todos os dias da minha vida. Davi diz o quê? Eu vou perseguir essa bondade, eu vou perseguir, porque uma coisa eu quero, uma coisa, eu não sei você, mas eu tenho um desespero dentro dessa cidade, eu tenho uma coisa que eu persigo dentro dessa cidade, tem uma coisa que eu luto nessa cidade, é de provar um avivamento, de provar uma coisa que um dia nós vivemos em 2003, 2004, 2005, aonde multidões de jovens chegavam nesse lugar, chegavam no Jussara, sabe? E nós tínhamos uma coisa só, nós éramos desesperados por uma coisa só. Eu sei que nós não vamos viver do passado, mas sabe de uma coisa? Deus está fazendo nova todas as coisas, já está surgindo, até no deserto Ele vai abrir um caminho. Nós temos orado por isso, nós temos clamado por isso nas quinta-feiras. Nós vamos para as ruas dessa cidade. Está na hora de a gente começar a ir para as ruas dessa cidade. Sabe por quê? Porque uma coisa para nós, eu não sei você, se você é meu discípulo, você vai ver e vai buscar isso. Eu não tenho buscado, sabe, uma estrutura, apesar de elas vão chegar. Eu não tenho procurado, sabe, um ídolo para essa geração. Eu tenho procurado uma pessoa, e eu tenho perseguido essa pessoa desde quando eu me converti, sabe, para poder contemplar a sua bondade, para poder contemplar a sua glória. Lucas 10, 38 a 40. Jesus chega na casa de uma mulher, todos nós sabemos esse texto, Marta e Maria. Jesus, eu cheguei na tua casa, você chegou aqui em casa. Elas estavam seguindo Jesus, e aí ela chega na casa. A história diz que Jesus senta. Maria vai para onde? Maria vai para onde? Vai para os pés do Senhor. Marta vai fazer o quê? Eu sou de um tipo de um cara que eu vou pregar para você duas coisas. Seja 70% Maria e 30% de Marta. Amém? Amém? Porque a oração não faz sozinho na quinta. Então, para organizar essa igreja, precisou de Marta, sim ou não? Sim ou não? Então, eu quero te pedir, seja 30% de Marta, mas seja 70% de Maria. A Bíblia diz que Maria ficou aos pés de Jesus. Marta chega para Jesus e diz: ei, o senhor não fica assim em crise não, porque o senhor chegou aqui, eu fiquei trabalhando, limpando a casa, eu varri, eu liderei a célula, eu fiz não sei o quê, eu fui supervisor, eu multipliquei, e o pastor parece que nem dá moral para mim. Aí Jesus diz o quê? Marta, Marta, tu está muito inquieta. Marta, fica na tua. Jesus não foi duro com Marta, Jesus não bateu em Marta. Jesus apenas disse: Maria escolheu uma coisa.
uma coisa. E isso não foi tirado. E não vai ser tirado. Então, qual é a nossa escolha? Uma coisa. Pode ler o texto lá. Uma coisa. Ela escolheu uma coisa. O problema é que nós temos escolhido muitas coisas. Filipenses 3. Filipenses 3. Do 12. Bota do 8. Coloca do 8 para mim, Léo. Na verdade, considero tudo como esterco, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma, o que é que ele diz? Mais uma coisa, one thing, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, e eu vou buscar isso. Mais uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo dos pratos do rei, esquecendo dos manjares deste mundo, eu vou prosseguir. Porque eu tenho um alvo. Jesus Cristo é meu alvo. E eu achei essa versão até linda demais. Eu considero tudo como lixo. No original ele diz, eu considero tudo como esterco. Em outras versões ele diz, eu considero tudo como merda, cocô. Quem é que está falando isso, irmão? Um homem que falava mais de 5 línguas, um homem experimentado no sofrimento, um homem, sabe que ele começa as cartas dizendo, eu, circuncidado ao 7º dia, judeu de nascença, poliglota, não sei o que, o cardápio do homem era estruturado, mas ele diz, mas uma coisa eu faço, eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo. E por último, Salmos 84. Salmos 84, de 1 a 10, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre de primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia, nos átrios do Senhor,
vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Um dia, one day, um dia. E então, essa semana eu estava dirigindo, eu nunca tinha escutado essa música mais, desde 2002, 2003. E eu queria que tu colocasse ela para mim, Léo. Eu sei que você não fala inglês, eu também não falo, eu fico só no migué aqui. Cara, mas quando eu escutei essa música, ela começou, sabe, como diz aqui esse Salmo 84, a minha carne exulta. Sabe, quando eu comecei a ouvir essa música, parece que dentro de mim começou, algo começou, eu falei, oxente. Aí eu lembrei, ela reativou minha janela Kirley, que fala assim. Quando eu ouvi essa música, quando eu me converti, quando nós começamos a orar. Toca aí. Ela. God, I love your presence. There's nobody like you, Jesus. Aumenta aí ela. Nobody compares to you. Fecha os olhos. How lovely is your dwelling place, oh Lord Almighty. For my soul longs and even faints for you. For here my heart is satisfied, here in your presence, and I sing beneath the shadow of your wings. Ele está cantando quase o Salmo 84. For better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in É melhor your dia nos courts teus than atos. thousands elsewhere. É melhor dia na tua casa do que 1000 em Better outro is lugar. one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere, than thousands elsewhere. One thing I ask, and I would seek, to see your beauty, to find you in the place your glory dwells. That's what my heart cries for. One thing I ask, Essa noite Deus quer despertar você para uma coisa. I wanna see you. Essa música foi dada nesse evento aqui, ó. To find you in Esse evento se chama the One Day. place your glory Eles decidiram se juntar um dia para adorar a Deus num campo, um dia. E eles ficaram surpreendidos. Eles achavam que não ia chegar esse tanto de gente. Depois vai lá no YouTube, assiste 2000 esse vídeo. E eles começam a chegar gente de ônibus, gente de van, gente de barraca. Eles começam, sabe? Eles começam a adorar Jesus. Eles têm uma torre que eles levantam na torre, e de hora em hora um levanta e lê um texto da palavra, e eles começam, sabe, a chorar, a orar. Eles têm uma cruz, eles saem correndo para a cruz, e sabe, e ali começou a despertar algo. A Aliança Jovem, talvez você não sabe a história da Aliança Jovem, mas um dia ela saiu assim, ele surgiu com esse sentimento de revolução, sabe? Eles começaram a orar, daí saiu movimentos anti-aborto no mundo, do Decol, do Descende, daí saiu o Descende, daí saiu, sabe, os movimentos de adoração no mundo. E você precisa ser uma geração de uma coisa, a geração
geração que busca. Esses homens, Chris Tomlin, Matthew Edman, os caras que escreveram a música A Essência da Adoração. Vai valer a pena. És um Deus dessa terra. Que nós cantamos hoje. Surgiu nesses movimentos de adoração há 22 anos atrás. Uma geração que começou a perseguir uma coisa. Uma geração que começou a perseguir uma coisa. E sabe de uma coisa? Posta para mim uma parte que eles estão no campo. Tem uma parte, passa aí rapidinho uma parte que eles estão no campo. Da cruz. Tem uma parte da cruz. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas isso mexe comigo demais. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque um dia, um homem de Deus, ele foi na casa de John Wesley na Inglaterra, onde ele orava, e ele foi numa caravana, sabe? E eles foram numa caravana, e esse homem estava de joelho, e procuraram ele na casa, que tá faltando alguém na caravana, tá faltando alguém. Tinha um homem lá, se eu não me engano, Billy Graham, ele estava de joelho orando, dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, como um dia o Senhor fez com John Wesley, o tição tirado do fogo, faz de novo. E sabe quem foi um dos maiores evangelistas da nossa nação? Um homem chamado Billy Graham. 22 anos atrás isso. Fecha os olhos.